Café no Estúdio. Hoje o Café no Estúdio recebe José Vicente de Paula, que é da organização Amigos pra Valer. É uma organização bem bacana. Eu sempre recebo e-mail deles falando de eventos com acessibilidade que vão ter, principalmente em São Paulo, então teatros ou até feijoada, já fui convidada. É uma organização bem legal, mas ele tá aqui não para falar do Amigos pra Valer, talvez em uma outra oportunidade ele possa vir falar sobre a organização, mas ele veio falar de um caminho, de como eu posso dizer? De um encontro, não sei, esse que é muito legal, que assim, foi muito pioneiro, que ele fez o caminho de Santiago de Compostela. Pra quem não conhece, o José Vicente que me corrija se eu estiver errado, mas é uma peregrinação da religião católica. E é um caminho, gente, que dura dias. É um caminho assim, é peregrinação mesmo, assim, é pra você andar e refletir, e rezar e pensar. É bem legal e não sabemos, assim, de outras pessoas com deficiência que façam esse caminho, assim, não é um caminho que normalmente as pessoas com deficiência fazem por questões de acessibilidade e tal, mas o José Vicente foi lá e fez. E a gente queria conversar com ele sobre isso, exatamente sobre acessibilidade, sobre as pessoas que estavam lá, se foi acolhedor ou não, e como é que foi essa experiência. Então, José, vou te perguntar primeiro, como foi esse percurso? Que cidades ou países você passou? Bom, olá amigos, né? Então, eu sou José Vicente. A gente chegou em Madrid, de Madrid a gente pegou um trem até Ferrol e lá começa o caminho inglês. São um percurso de 120 quilômetros. Imagina vocês que a gente esteja em Santos, subimos a serra e descemos em outra direção até encontrar o mar. A gente começa o caminho num porto, né? E vão fazendo o caminho pela orla e depois começamos a afastar, né? Sentido interior, né, de Ferrol, e aí vão percebendo as subidas, né, porque estão no mar, a gente começa a subir a serra. E aí daí vem as percepções de aromas, que a gente passa muito próximo de fazendas, de gado, criação de porcos. Lá a gente estava entrando o inverno, né, então tem os silos, que é onde guarda o trato dos gados para o inverno, então um cheiro muito forte. São o feno guardado dentro de pacotes plásticos, né, que a gente passava e via aquelas pilhas de sacos. Foi muito legal, a gente anda pela a parte de asfalto, algumas vezes na beira de rodovias, e depois tem as trilhas que são mais radicais, que a gente entra em cascalho, chuva, então tem lama, subida, raízes, algumas pedras, né? Mas, assim, é muito gostoso. Até uma coisa, assim, que eu percebi que é mais tranquilo a gente andar nas trilhas do que no asfalto. É menos cansativo, depende a novidade que vem acontecendo, que a gente vai descobrindo pelo caminho. E para os pés também é menos cansativo, que não vai chapando no asfalto, né? O intercâmbio entre pessoas é muito interessante. A gente conhece pessoas de todo mundo que estão fazendo essas caminhadas, né? São peregrinas, como ela disse, né? A princípio foi a religião católica. Hoje tem pessoas de todo tipo, cada um com a sua ideia, cada um com o seu propósito. Então, como aqui no Brasil o pessoal fala em futebol, comer futebol, lá na Espanha o pessoal fala em caminhada. Quantas já fizeram? Para onde você está indo? O ano que vem, para onde você vai? É muito lindo aquela ideia de se preocupar um com o outro. A gente faz um percurso em média de 15, 20 quilômetros por dia. Tem vezes da gente fazer 27. Nossa, 27. Pegamos chuva, né? 2 vezes. Uma vez andamos 12 quilômetros sob chuva. Outro dia a gente saiu de um albergue com tempo bom, no caminho virou o tempo,
Andamos 7 sob tempestade, um vento uns 70 por hora, maluco, tudo rodava, a água batia no rosto da gente que ardia, e falei, meu, se fosse granizo a gente estava perdido. Os albergues, como que são os albergues? São salões, às vezes com 10 beliches, são mistos, dorme homem e mulher junto, um respeito muito grande, ninguém acende a luz, ninguém conversa. Se quiser a gente conversa lá num espaço que é para isso, mas onde é para descansar, o respeito prevalece, é muito legal. Quanto à acessibilidade, muitos desses albergues já têm até alguns quartos, né, voltado a pessoas com deficiência, porque às vezes são 2 andares, eles reservam alguns quartos mais próximos a banheiros. E esses albergues, eles são só para quem está fazendo o caminho? Sim, quando a gente começa essa caminhada, tem não fugiu o nome, é um documento que a gente pega, é uma credencial. E cada cidade que a gente passa tem que ser carimbada. Chegando em Santiago, tem uma oficina da Compostela, que a gente vai lá e recebe um certificado que você concluiu aquela caminhada. Se você andar de ônibus, eles percebem e você perde esse direito de andar de ônibus, do certificado. Foi muito legal. É muito lindo, a gente passa por pontes, né, famosas, né, e, nossa, é tudo de bom, né, e o contato com as pessoas é muito bom. Você encontrar com as pessoas, eles gritam, boa viagem, peregrino, né? Nas ruas que a gente está andando, nas estradas, os carros buzinam e dão sinal. A gente foi com as mochilas, né, identificadas como amigos para valer, a bandeira do Brasil. Bom caminho, brasileiro! É muito lindo, é muito bom, o maior cuidado que tem com a gente. Às vezes de oferecer um café quando a gente passa, eles têm assim, um carinho muito grande pelos peregrinos. Ai, que legal! Eles têm toda eles são bem acolhedores com as pessoas que caminham. E aí, quantos dias você ficou andando? A gente fizemos 2 caminhadas. De Ferrol a Santiago, fizemos em 7 dias, 120 quilômetros. E depois fizemos mais 100 quilômetros de Santiago até Finisterre. Finisterre é chamada o fim da Terra, né? Onde Colombo, né, teve aquela questão do fim da Terra, que os navios sumiam no mar, e então ficou famoso. Mais adiante a gente chegou até Mochia, uma cidade maravilhosa, 35 quilômetros de Finisterre também, que é a mesma história, né, aquela região. E tem, assim, histórias de igrejas, né, muito, assim, famoso, como milagre, né, fala de uma igreja de Mochia, que caiu um raio no dia 25 de dezembro de 2014, não feriu ninguém. Mas no dia 6 de janeiro de 2015, quer dizer, 2 semanas depois, devia ter uma festa muito grande, o Dia dos Reis, e devido a esse raio, não houve essa festa. Teve tipo um tsunami com ondas de mais de 20, 30 metros de altura e lavou essa região. E eles têm isso como um milagre, que foi Deus mandou o raio para salvar vidas, né? É uma das coisas muito emocionantes, assim. A gente passa direto por essas histórias e muitas vezes real, né? A gente vê que tem muito sentido no que falam, né? O caminho, ele, como eu disse, como você disse também, como você me complementou, ele nasceu com um propósito católico, né? De passar por essas igrejas e por essas histórias, mas para quem não é católico também, eu acho que é muito válido você andar, porque quando a gente anda, a gente reflete muito também sobre as nossas atitudes, sobre a nossa vida, esse contato direto com a natureza que você está comentando, dos aromas. Eu não sei se você foi pelo propósito católico ou se você queria experimentar, como é que foi, mas eu imagino que deve ter sido assim, uma experiência fantástica só. Se você não fosse católico, já ia ser fantástico. Agora, você sendo católico é mais legal ainda.
Então, como que chegou até a mim essa proposta? Foi o Ricardo Cavadial, fez o ano passado o Caminho Francês, que são de 800 quilômetros, né, a caminhada. E ele lá teve a ideia de levar uma pessoa com deficiência visual, uma pessoa cega, por causa exatamente dos aromas. Ele começou a perceber que se ele poderia completar com a gente, que ele fala, né, que acho que a gente perceberia primeiro que ele, e ele ia completando a coisa. E veio com essa proposta. Ele primeiro procurou um colega que trabalha próximo a ele, ele não pôde, mas me indicou, de cara eu aceitei, né? Eu já gosto de desafio mesmo. Então, a princípio, veio com uma aventura, depois veio com um desafio, e depois eu vi isso como amigos para valer, né? Que é a ideia da pessoa com deficiência derrubar barreiras e mostrar que a gente pode fazer, que a gente consegue fazer, que a gente tem as mesmas curiosidades que qualquer outro cidadão. E fomos juntos e foi sensacional, né? Nas entrevistas ele se realizou com minha presença junto, e eu também, assim, vi que dá para fazer e é muito legal, vale a pena. Eu vim com a ideia de trazer para o Brasil e a gente fazer aqui, né? Aguarde que nós vamos ter caminhadas no Brasil. Nossa, isso é muito legal. Tá? E foi isso. Uma coisa que foi muito legal, assim, que ficou um marco lá, porque nas trilhas muitas vezes eram estreitas. E eu andava com a mão no cotovelo dele ou na mochila. Aí chegou uma hora na trilha, eu falei assim, Ricardo, pode seguir. Aí ele falou, mas você não põe a mão no meu braço. Eu falei, não, pode seguir. Aí ele saiu e eu continuei seguindo ele pelo som dos passos dele, né? E os meus mesmo. E tem um bastão, que é tipo uma bengala, né? Um cajado, que a gente chama. E foi atrás. E ficou no marco, porque na verdade descansava ele, né? Porque eu não tinha que pôr a mão no braço, nem entortava a mochila. E eu também. Então a gente andava pelo som, né? Era muito legal. Chegou uma hora também que eu andei com outro peregrino, um espanhol, e ele é muito bom de papo, né? Eu andava lado a lado com ele e conversando, mas sem tocar nele. E ele falava, estupendo! Ele achava muito legal. Mas era legal, na verdade, é legal mesmo, porque ninguém se tocava e ia embora, né? E é o que a gente faz aqui em São Paulo. A pessoa com deficiência anda para todo lado, a gente tem a mobilidade, né? Mas lá era um caminho diferente, e eu me soltei, eu me arrisco, né? Eu enxerguei um pouco, talvez isso me ajuda muito, né? Hoje, embora eu não vejo mais, né? Mas foi muito legal. Cada coisa a gente ia superando e é muito legal. A distância parece que assusta, mas cada dia que você anda, você vai ficando mais preparado, mais forte, eu dizia, né? Que as subidas, que no começo você achava muito, no final a gente já estava subindo tranquilo, nada segurava, né? Você comentou dos quilômetros que você andou aí. Você fez em quantos dias? O total deu 11 dias. A gente fez 7 dias, Ferrol a Santiago, e 4 dias de Santiago a Finisterre, que são mais 100 quilômetros. Então foi 11 dias de 220 quilômetros? 220, faz 220 quilômetros. Nossa, tem gente que não faz isso nem de carro. Não, é muito gostoso. E vocês foram a pé? Porque tem pessoas que vão a cavalo, tem pessoas que vão de bicicleta. Cada um faz, mas o ideal, sei lá, o original é a pé, né? Porque bicicleta, a gente via até alguém de bicicleta, fazer muito fácil bicicleta, né? Não teria... mas também é difícil, hein? Talvez em outros lugares, né? Mas lá não, eu acho que bicicleta não... Não tem graça. Não. E aí você comentou da acessibilidade um pouco dos albergues. Dos albergues, né? Muita atenção. Tem o banheiro mais... O deficiente físico, né? Uns banheiros amplos, né? Que daria para uma pessoa até ir com cadeira de rodas. Agora, para o deficiente visual, é só assim, a gente usava o albergue normal. São muito grandes, não tem piso tátil, tá? Mas a gente logo se posicionava de direção para aquele lado que estava banheiro, uma coisa e outra. E é muito estreito, acaba facilitando para a gente, né? Que para a pessoa com deficiência, um lugar muito amplo, que às vezes a gente perde a espação, a posição espacial, né? Referência espacial.
Não, e lá quando é muito perto é bom pra gente perceber os beliches e era muito legal. Não teve problema nenhum e todo mundo com muita atenção com a gente, querendo conversar, querendo conhecer, né? Então é muito legal. Até porque não tem muitas pessoas com deficiência que fazem o caminho, né? Até por isso que você falou com a mídia espanhola. Sim. Como é que foi isso? Você comentou comigo antes que teve uma blogueira que foi meio ao vivo não, assim, mas foi dia a dia, na semana a semana ela foi acompanhando, assim. Sim, essa blogueira é amiga do Ricardo Cavajal, né? Que antes comentários sobre a ideia de fazer essa caminhada com pessoa com deficiência. Então ela já nos recebeu em Madrid, eu até andei com ela, né, sendo me guiando, ela ficou muito satisfeita com isso. E foi muito legal. Inclusive ela dá um depoimento, que a gente fez um programa de rádio, né, a Rádio Nacional de Madrid, junto com a Rádio Capital aqui de São Paulo, com o Espaço Alternativo. E eu mesmo que pergunto a ela, como que ela reagia, né, com o material que ela vinha, né? E ela achou muito legal eu no caso, a pessoa com deficiência, de parar para ouvir o barulho da água, o barulho dos pássaros, né? Que lá nos pássaros os sons totalmente diferentes daqui. E eu perguntava para o Ricardo, né? Que tamanho que ele era, que cor que ele era, tentando associar com um pássaro, um som daqui, porque eram outros tipos de pássaros. E ela falava assim, não, isso é muito lindo, né? Porque a gente que enxerga, a gente vê uma coisa dessa, tira uma foto e sai correndo. E a gente sabe que é verdade isso, né? Mas eu não, eu queria ir lá tocar a ponte de madeira, como que era, a proteção, a cerca, como era a cerca, a água, quando tinha alguma fonte, a gente ia lá tocar água, se era gelada, se não, né? A gente fez essa caminhada entre 6 e 13 graus, então a tendência é para ser frio, né? Então... Nossa, muito frio! Sim. Nossa, eu tava pensando que 220 km era ruim, agora imagina isso no frio, na chuva. Nossa Mas é uma energia muito boa. Eu não sei assim pelos outros, eu não senti frio, embora nessa temperatura de 9 graus, quando a gente deve ter andado com chuva, e todo molhado mesmo, e eu não senti frio em hora nenhuma, é muito legal. A gente quer chegar e quer andar mais, é muito legal. E, José, infelizmente o nosso tempo tá acabando. Sim. Eu acho que, rendia muito mais tempo, porque é incrível o que você tá contando pra gente. Mas eu queria que os nossos ouvintes, se eles quisessem, entrassem em contato com Amigos pra Valer, porque vocês fazem uns convites muito bacanas. Aí, para entrar em contato com vocês, como eles podem fazer? Tem o site, né, que é o www.amigospravaler.org, e-mail amigospravaler@amigospravaler.org e o WhatsApp, né, que é o 995-949875. Assim, hoje tem sido muito bom, né, o WhatsApp nos ajuda muito, mensagem de voz, liga que a gente está conversando e venha que a gente vai contar dia a dia isso daí, né. O Amigos pra Valer não... e lembrando, o Amigos pra Valer é pra, né? PRA, não é para. Pra. Amigos pra Valer. O número do WhatsApp é 11, é de São Paulo. 995-949875. E também assim, a entrevista não foi sobre Amigos pra Valer, mas eu acho que é tão bacana a organização que vale a pena divulgar. É o que me fez conhecido, não fosse Amigos pra Valer, não teria conduzido a tocha em São Paulo, né? A tocha olímpica, foi sensacional. É verdade. A gente deu abertura em São Paulo. E esse convite, né? Que eu vou não por mim, vou pela classe, pelas pessoas com deficiência que eu quero conhecer e mostrar, inclusive vocês vão ver, vou soltar esse e-mail. Viva o Brasil, nós não estamos atrás em acessibilidade, pessoal. Muita coisa que é muito melhor, o povo esse calor humano de brasileiro é sensacional e a gente, eu acho que quase que a gente pode dizer que está na frente, hein? Já fui em Flórida, já fui agora em Espanha, Madrid, e não vi nada que, nossa, aqui não tem, tá? Viva o Brasil. Às vezes eu já ouvi falar de pessoas que falam de semáforo sonoro e não sei o quê. Mas o que eu ouço falar que os outros países perdem bastante é na acessibilidade atitudinal. A acessibilidade das pessoas mesmo. Focando no sonoro,
tem sim o sonoro, mas é 1, 2. Não tem todos, não é assim. Lá tudo é semáforo sonoro, lá tudo tem semáforo, lá tudo tem guia, não tem guia, lá tudo tem piso portátil, não tem. O metrô não tem os nossos jovens cidadãos que eu valorizo tanto e peço maior respeito com eles. Não tem isso, nem funcionário do metrô para anunciar a próxima estação. O Brasil está na frente, calor humano é aqui, a alimentação é aqui, tá? Viva o Brasil! Viva o Brasil! Obrigada, José, pela sua entrevista, viu? Obrigada mesmo.